21 de novembro, São Gelásio I, Papa. Gelásio reinou apenas 5 anos, mas foi um dos mais enérgicos e eficientes dos primeiros papas, famoso em todo o mundo, como comentou um contemporâneo, pela sua erudição e santidade. Não se sabe muito sobre a primeira parte de sua vida. Nasceu em Roma e oportunamente tornou-se assistente conselheiro válido do Papa Félix II. Ele sucedeu o Papa Félix em 492 e imediatamente enfrentou alguns problemas em 2 frentes, uma situação política difícil entre os reis arianos que governavam todo o primeiro Império Ocidental. A Itália estava em guerra. Teodorico, o Ostrogodo, havia sitiado o rei Odoacro em Ravenna. E o outro problema foi a desagradável consequência causada pelo cisma acaciano, resultado da controvérsia sobre o monofisismo, condenado em 451 no Concílio de Calcedônia, sobre a questão de que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza. Quanto ao segundo problema, Acácio também estava morto e o patriarca de Constantinopla, Eufêmio, queria sanar a cisão. Gelásio, no entanto, era de opinião que era impossível restaurar a união até que o Enoticon, que era um documento de compromisso aprovado pelo imperador bizantino Atanásio I, que coincidiu com alguns ensinamentos monofisistas de Acácio, não tivesse sido aprovado. Pela sua repetida insistência em que a excomunhão de Acácio, considerada inconsistente com os cânones do Oriente, era justificada, ele alienou as simpatias do imperador e levou os bispos orientais a assumir que a sua atitude consistia uma ameaça à unidade da Igreja. Em vista disso, Gelásio finalmente reintegrou um dos bispos que havia sido excomungado pelo seu intransigente antecessor. Acredita-se que Gelásio tenha sido um escritor produtivo, embora apenas 100 cartas e fragmentos de sua obra geral tenham sobrevivido, junto com vários tratados teológicos. As cartas demonstram que ele foi um defensor apaixonado da serra humana, manifestou as suas prerrogativas e foi provavelmente o primeiro Papa a ser definido como vigário de Cristo. Mais significativamente, há uma passagem numa carta de Atanásio, na qual Gelásio explica exatamente a relação correta entre a autoridade religiosa e secular, e diz o que ele definiu como autoridade consagrada dos bispos e o poder real. Segundo ele, é independente em sua própria esfera, embora a espiritualidade seja inerentemente superior, pois é o canal pelo qual a tempestade é redimida. Embora um padre contemporâneo afirmasse que Gelásio havia escrito um sacramentário, o chamado Sacramentário Gelasiano, este data de um período posterior e, sem dúvida, não é obra sua. Gelásio emerge da controvérsia acaciana como uma personalidade um tanto inflexível e severa, mas claramente também tinha outros aspectos. Por exemplo,
é conhecida sua amizade duradoura com Teodorico. A história de Dionísio Exíguo, escrita 50 anos depois da morte de Gelásio, a partir das conversas que manteve com os discípulos do falecido Papa, que se refere à sua humildade, ao seu desejo de servir em vez de governar, ao seu espírito de oração e à sua grande generosidade para com os pobres. Acreditava que os bispos tinham o dever de doar 1/4 dos seus ganhos à caridade. Gelásio morreu em 496. São Gelásio I, rogai por nós.